Olá a todos, aqui é o Fábio da Possible Call e nesse vídeo eu vou estar mostrando como funciona o editor de padrões, beleza? Vai ser um tutorial aí bem detalhado. Então a primeira coisa, em um dos setups personalizados, temos 5 setups para fazer personalização de padrões e bora editar. Primeiro campo, o nome do padrão. Tá, ele já fica ali em cima. Essa opção de pôr maioria, como funciona? Vocês estão vendo que aqui é o padrão MHI. Então como funciona esse padrão? Ele pega as velas de referência, no caso a vela 4, a 5 e a 6, e vai fazer uma maioria dessas velas. Nessa última entrada aqui, o mercado tá parado, tá pessoal? Então nessa última entrada, a vela 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então temos as velas 4, 5 e 6 de referência. Então a 4, uma vela vermelha, e a 5 e a 6, uma vela verde, dando a maioria verde. Aqui no caso eu estou entrando contra a maioria. Então tivemos um put. Aqui na entrada anterior, duas velas vermelhas, uma verde. A maioria é vermelha. Estou entrando contra, foi call. Quando não é por maioria, ele vai fazer a verificação vela por vela. Se eu tenho na vela de referência a 4, a 5 e a 6, ele precisa das velas de entrada. Precisa que eu especifique quais são as velas de entrada. A primeira entrada vai ser contra a vela 4. A segunda entrada vai ser contra a vela 5. E a terceira entrada vai ser contra a vela 6. Temos aqui um hit para dar o exemplo. A primeira entrada foi um put, porque ela foi contrária à vela número 4 do quadrante anterior. A vela número 5 também é verde. Ela foi contra. Deixa eu colocar todos os buffers aqui para ficar mais claro. Então a segunda entrada ela foi contra a quinta vela, que foi verde, e a terceira entrada também foi contra a sexta vela, que foi vermelha. Então ela deu um call, sempre entrando contra cada vela de referência. A primeira entrada referência 4, a segunda entrada referência 5, a terceira entrada referência vela 6. E aqui eu posso variar minhas entradas, por exemplo, entrar a primeira contra, a segunda a favor, o C é de contra, o F a favor. Pegar um hit para exemplo, temos 3 velas verdes na referência. A quarta vela verde, a quinta verde e a sexta verde. A primeira entrada foi contra a quarta, foi um put. A segunda entrada foi um call, que foi a favor da vela 5. A segunda entra a favor da vela 5. E a terceira vai entrar contra a vela 6, que é verde e entrou com um put. Eu até esqueci aqui de tirar o gale próxima vela, tá? Isso ali é para ele preencher automático quando só tem uma entrada especificada. Então quando não for por maioria, é bom já não deixar o gale próxima vela, já que vai ter que preencher aqui todas as entradas. E no caso eu posso estar fazendo também por maioria, sem gale seguido, sem gale na próxima vela. Então aqui, como é por maioria, ele vai pegar a 4, a 5 e a 6 novamente e fazer uma maioria. Na primeira entrou contra essa maioria que é verde. A segunda ele entrou a favor e a terceira ele entrou contra. Então quando por maioria e o gale próxima vela, não é necessário preencher todas as entradas, somente a primeira. Se eu quero a minha entrada a favor, ele já vai fazer os martingales a favor também. Aqui no caso 3 verdes, ele entrou a favor dessa maioria aqui com o call. Então já deu para entender também as velas de entrada e velas de referência. Eu posso entrar na vela 3 a favor e as velas de referência a 2, a 3 e a 4, por exemplo. Então ele entra na vela 3, 1, 2, 3, a favor da vela 2, 3 e 4 do quadrante anterior. A maioria foi verde, entrou para um call. O mesmo quadrante, essa opção é para entradas com análise no mesmo quadrante da entrada. Posso estar entrando na quarta vela contra a 1, a 2 e a 3 do mesmo quadrante. Vejam só, entrada na quarta vela, 1, 2, 3, 4, e aqui tendo base as velas 1, 2 e 3 aqui do mesmo quadrante. A maioria foi verde, ele está entrando contra, ele veio com um put. O filtro de cor.
Para que serve o filtro de cor? Para eu especificar uma entrada somente se as velas estiverem numa certa sequência de cores. Aqui eu tô pegando a vela 1, 2 e 3, mas eu só quero dar entrada se essas três velas forem na mesma direção, forem de alta. A é alta, B é baixa. Quero que a minha vela 1 seja de alta, a vela 2 seja de alta e a vela 3 também seja de alta. Então dá pra ver que não teve muitas entradas aqui, porque não entrou no critério aí da cor. Aqui tivemos essa entrada porque a 1, a 2 e a 3 são de alta. Então ele foi aqui entrando na quarta vela contra. Se eu quero que ele também pegue entradas inversas, ou seja, tiver 3 velas de baixa, eu tenho essa opção operar cor inversa. Além dessa entrada que a gente teve com as 3 de alta, que ele entrou contra aqui na quarta vela, eu também tenho 3 de baixa e ele entrou contra aqui com um cal. Então eu posso fazer, se eu quiser, a primeira de alta, a segunda de baixa e a terceira de alta, ou seja, entrada com as velas de referência alternadas, né? Aqui ele teve uma entrada alta, baixa e alta. Então ele entrou no critério da cor e deu a entrada. Aqui também, alta, baixa e alta, deu a entrada. E aqui a inversão, baixa, alta e baixa. Então ele deu o cal aqui. Então eu posso fazer o padrão do milhão aqui, mas só se eu quiser que as 3 primeiras velas sejam de alta e a sexta seja de baixa, por exemplo. Essa entrada aqui, esqueci de tirar do mesmo quadrante, tá? Eu tô vendo do quadrante anterior as velas de referência. Então olha só, as 3 primeiras foram de baixa e a sexta vela foi de alta. Ele deu a condição de cor para dar a entrada. A mesma coisa aqui, as 3 primeiras de alta e a última de baixa, a sexta vela de baixa. Então ele deu a condição para dar o cal aqui. Eu posso também fazer entrada só se todas tiverem da mesma cor. Então a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6 forem de alta, ou o inverso. Tivemos uma entrada aqui, porque a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6 são de alta. Se eu tivesse todas as velas do quadrante anterior vermelho, ele daria put. Mas há outra forma de fazer algo parecido, pessoal, que é usando a porcentagem de velas. Então eu tiro aqui a minha cor e coloco para ele entrar só quando tiver 100% das velas de maioria. Vai ser o mesmo resultado, apenas o indicador trabalhando de uma forma diferente. Ele entrou aqui só com 100%. 80% ele vai permitir que uma das cores esteja contra. Aqui, por exemplo, nessa entrada, tivemos 80% de maioria. 5 velas vermelhas e uma vela verde. Nos outros quadrantes que não teve entrada, ele não chegou a dar 80% de maioria. Pessoal, as velas quadrante. Agora é possível colocar quantas velas você quer o quadrante. É possível operar um quadrante de 3 velas, por exemplo. Claro que eu tenho que arrumar aqui as minhas velas de referência, que não pode ser maior que 3 velas. Então eu vou entrar na primeira contra a vela 1, 2 e 3 do quadrante anterior. Cada quadrante vai ter 3 velas. Então olha só, esse cal ele foi contra a maioria vermelha, que são as 3 velas aqui do quadrante anterior. Aqui nesse put tivemos a maioria verde e ele entrou contra. Aqui em M5 é possível até 12 velas por quadrante. Então ele está entrando na primeira, analisando as 3 primeiras do quadrante anterior. Se eu quiser, eu vou até fazer esse exemplo, na verdade, em M1. Pessoal, aqui em M1 é possível até 60 velas por quadrante. Então eu quero estar pegando todas essas 60 velas de referência. Eu não preciso digitar todas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, até 60, tá? Eu posso estar fazendo dessa forma aqui, 1 a 60. Então é uma entrada por hora aí que tivemos. E ele fazendo análise das 60 velas do quadrante anterior. Aqui nesse cal tivemos a maioria vermelha. Estamos entrando contra. Então se a maioria é vermelha, ele vai entrar com um cal. Então aqui nas velas quadrante, eu posso usar até quadrantes de uma vela. Isso pode ser útil para fazer entrada depois de velas seguidas. Eu posso estar entrando na primeira vela contra a vela de referência 1. Então ele vai dar entrada a cada vela. Olha só que doideira, isso é claro que não é nunca recomendado operar desse jeito. Aqui eu posso estar usando a opção de quadrantes de análise. Então eu vou estar analisando mais quadrantes para trás. Então se eu estiver analisando, por exemplo, 6 quadrantes e cada quadrante é apenas uma vela, eu vou estar dando entrada depois de uma análise de 6 velas anteriores. Para entrar tudo da mesma cor, eu posso pôr aqui que eu quero entrar com 100%. Ou essa opção da cor, mas nesse caso é mais prático aqui a porcentagem.
Então ele está dando entradas aí após 6 velas seguidas. Podemos ver aqui 6 velas, então ele entrou com um put. Aqui deu 9 velas seguidas, pessoal. Ele deu um hit aqui. Ele entrou logo depois também e já deu um win aí. Então voltando aqui, pessoal, para explicar melhor o quadrante análise, eu posso estar usando aqui o padrão do milhão. Lembrando que esses padrões que tem para carregar, eles são de M1, tá? No caso aqui, eu voltei para M5. O que eu tenho que fazer? Eu arrumo aqui de novo as velas do quadrante para 6 velas. E em vez de dar 1 a 5, porque em M1 tem 5 velas no quadrante, 1 a 6, porque tem 6 velas aqui em M5. Eu vou colocar contra, por quê? Porque eu vou estar analisando mais quadrantes. Se eu estiver analisando mais quadrantes, quanto mais quadrante, mais a chance é de ele entrar contra uma maioria. Posso estar analisando aqui 3 quadrantes. Por exemplo, nessa entrada, não houve entrada porque deu um empate. Aqui nesses 3 quadrantes anteriores, a soma de todas as velas deu um empate. 9 velas vermelhas, 9 velas verdes. Não houve entrada. E essa aqui tá mais fácil de ver. Então esse cal aqui, ele entrou por quê? Aqui nos 3 quadrantes anteriores, toda a soma, a maioria deu verde. Então ele entrou contra um put. Então ele vai estar analisando tanto de quadrantes que você configurar, e ele vai estar fazendo a soma de todos esses quadrantes para trás para fazer a entrada. A inversão pós-hit, pessoal, preciso de hits para exemplificar. Então aqui tivemos uma entrada de hit, a maioria foi vermelha, ele entrou contra aqui cal, deu um hit. A próxima entrada, a maioria deu vermelha novamente, ele entrou com um cal, dando win. Se eu tiver a opção de inversão pós-hit, quando acontecer um hit ele vai inverter a ordem da entrada. Então veja que tinha sido um cal, deu loss aqui e o win aqui, mas agora ele deu o hit, aí deu a maioria vermelha, ele entrou a favor em vez de contra, ele inverteu a nossa entrada, dando um put aqui. Assim que ele tem um win, ele volta à catalogação normal, ou seja, entradas contra. Para finalizar o deslocamento, o que pode ser útil? Digamos que eu quero entrar na vela 2 a favor, mas eu quero analisar a vela 5, 6 e a primeira do quadrante atual. Então a 5 e a 6 do quadrante anterior e a primeira do mesmo quadrante aqui da entrada. E não é possível fazer dessa maneira aqui. Então como que eu faço? Eu coloco a minha entrada como se fosse a primeira, a análise, as velas 4, 5 e 6, mais o deslocamento eu vou colocar -1. E vejam só, ele está entrando na segunda vela e ele está analisando a quarta, a quinta do quadrante anterior e a primeira do mesmo quadrante. Então, pessoal, seria isso aí. Ele tem algumas explicações para dar uma auxiliada em cada campo. E eu posso também estar sempre carregando aqui algum setup já pronto para poder pegar melhor como é que funciona, né? Então, você pode fazer até 5 setups personalizados e utilizar eles inclusive com confluência, usando um setup personalizado e escolhendo outro setup personalizado para confluência. Então é isso, pessoal. O contato eu vou deixar aí no vídeo e na descrição, que é o Telegram ou o e-mail. E é isso. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.